Senhor, pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. Nós vamos estar lendo apenas o versículo 15. Enquanto os irmãos vão localizando, eu quero agradecer essa rica oportunidade de poder ser o canal de Deus nesta noite para transmitir a sua palavra. Agradeço a Deus em primeiro lugar e a nossa liderança, Bispo José do Carmo, Bispa Neuza César, representados aqui pelo pastor Eliseu Lima. Muito obrigado pela oportunidade. Amém? E diz assim a palavra de Deus: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Tome seu assento, glorificando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós analisamos o livro de Josué e a história de Josué, nós vamos ver que Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, cujo nome significa o Senhor é a salvação, porque ele teve do Senhor uma grande missão: introduzir o povo hebreu na terra da promessa, na terra de Canaã. Então ele é uma figura de Cristo, porque assim como ele introduziu o povo de Israel na terra da promessa, Jesus vai introduzir a igreja dele no reino celestial. Então ele é uma figura de Cristo. E Josué era um homem temente a Deus, um homem obediente a Deus, que sempre estava ao lado de Moisés. Josué presenciou a saída do povo hebreu da escravidão do Egito. E lá no Egito, Josué pôde ver, através de Moisés, seu líder, o quanto Deus fez para poder tirar o povo da escravidão do Egito. Deus usou poderosamente Moisés. Ele pôde contemplar as 10 pragas que vieram sobre o Egito. Ele pôde contemplar tudo que Deus fizera através do servo Moisés para retirar com mãos fortes e poderosas o povo das mãos dos egípcios. E quando na caminhada pelo deserto, ele sempre estava diante de Moisés. Diz a Bíblia que Josué não se apartava da tenda de Moisés. Ele tinha uma reverência muito grande por Moisés, porque ele sabia que a mão de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus estava sobre a vida de Moisés. E ele entendeu que andar com Moisés era ser abençoado. Quando nós andamos com pessoas que têm compromisso com Deus, quando nós andamos com pessoas que buscam a face do Senhor, as bênçãos que estão sobre a vida daquela pessoa vai sendo estendidas para nós. E Josué foi sendo abençoado porque estava diante de Moisés. E ele pôde contemplar grandes feitos ali no deserto, o poder de Deus. Ele pôde contemplar Deus, através de Moisés, abrindo o mar vermelho para fugir do exército perseguidor do rei, do faraó, ali do Egito. Ele pôde ver Deus preparando uma nuvem, uma coluna de nuvem, durante o calor escaldante do deserto, para proteger o povo de Israel. E nas noites geladas do deserto, ele pôde ver uma coluna de fogo que Deus preparou para aquecer o seu povo no frio do deserto. Às vezes você não sabe, mas o deserto funciona assim: durante o dia, um calor extremo, e à noite, esfria por demais, podendo chegar até 0 graus. E eu pude contemplar isso quando eu estive ali no Monte Sinai, para a glória de Deus, juntamente com a minha esposa, numa caravana aqui da igreja. Nós subimos o Monte Sinai, e durante o dia estava um calor escaldante, em torno de 46 graus.
Mas quando nós chegamos no topo do Monte Sinai, 4 horas da manhã, estava 4 graus. O choque térmico é tremendo. E quando nós descemos do Monte Sinai, que nós chegamos lá embaixo, 10 horas da manhã, já estava 40 graus. O deserto é assim, mas Deus preparou tudo para que o povo dele tivesse condições de suportar tudo aquilo. Suportar o frio da noite e o calor do dia. E Josué foi contemplando tudo isso. E a glória de Deus veio sobre Josué. Na verdade, Deus estava preparando Josué para substituir Moisés. Porque Deus havia dito para Moisés que Moisés não iria introduzir o povo na terra da promessa. Moisés fizera algo que o Senhor falou com ele: você não vai entrar na terra da promessa. Você vai contemplar, vai ver a terra, mas não vai entrar. Então Deus começa então a preparar Josué. Josué foi um dos 12 espias que observaram a terra, e quando trouxeram o relatório, ele e Calebe disseram: a terra é boa e nós temos condições de entrar nessa terra. Ao contrário dos restantes 10 espias que disseram: a terra é boa, mas nós somos como que gafanhotos diante dos gigantes que lá habitam, e nós não temos condições de chegar naquela terra. Mas Josué, porque contemplava todos os milagres que Deus fazia através de Moisés, e já tinha uma experiência com Deus, ele disse: não, o nosso Deus vai nos fazer entrar na terra da promessa. Por mais complicado que seja, por mais difícil que seja, nós vamos entrar e possuir a terra da promessa. E quando Moisés é recolhido pelo Senhor, após a morte de Moisés, o povo então entra num declínio muito grande. Abateu sobre o povo uma tristeza enorme. E já havia 30 dias que o povo estava ali triste, não sabendo o que fazer. E o próprio Josué também estava abatido, porque ele pensava: e agora, o que vai ser de nós? Moisés é morto. Como eu vou fazer esse povo de dura serviço entrar na terra da promessa? Eu não tenho a mesma habilidade de Moisés, eu não tenho a mesma unção de Moisés, eu não tenho a mesma glória de Deus sobre mim que tinha sobre Moisés. Como eu vou fazer esse povo entrar na terra da promessa? Mas aí, quando ele estava ali pensativo, Deus vem e começa a falar com Josué aqui no capítulo 1, e ele chega para Josué, e aqui no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A glória que estava sobre a vida de Moisés, o poder de Deus que estava sobre a vida de Moisés, vai estar com você. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, porque você fará esse povo herdar a terra da promessa. E a partir daquele momento, Josué muda totalmente a direção, porque a glória de Deus veio sobre ele, o poder de Deus veio sobre ele, e aquilo deu a ele alento. E ele começou então a obedecer a palavra de Deus, e ele tinha uma certeza: com esforço, com determinação e com a presença de Deus, eu vou fazer esse povo entrar na terra da promessa. E veio o primeiro desafio: o povo teria que atravessar o rio Jordão. E agora Josué chama os sacerdotes e diz a eles: peguem a arca do concerto, a arca da aliança, e marchem na frente, quando vocês pisarem as águas do Jordão, assim como o Senhor fizer o mar vermelho se abrir, o rio Jordão vai se abrir. E assim Josué fez. E quando os sacerdotes estavam carregando a arca do concerto, eles pisaram nas águas, o rio se abriu, e o povo pôde passar a seco para o outro lado do rio Jordão. E naquele momento o povo entendeu: Deus está com Josué. Eles passaram a ter fé, a fé deles foi aumentada, e ao mesmo tempo foi confirmado que a presença de Deus estava na vida de Josué, e que o líder deles agora era Josué.
porque Deus confirma a sua presença na sua vida, na vida de cada um de nós. E Ele confirmou a sua presença na vida de Josué. E agora vem a conquista de Jericó. Jericó era uma cidade extremamente edificada, que tinha 32 quilômetros quadrados de distância. Os seus muros tinham 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Era impossível, era intransponível, não tinha como vencer aquela cidade, não tinha como adentrar aquela cidade. Mas Josué recebe direção de Deus. A direção de Deus vem sobre Josué. E Josué então, junto com o povo, eles começam a fazer tudo que Deus havia dito a eles para fazerem. Eles começam a marchar em volta dos muros de Jericó. 6 dias eles fizeram isso. E no 7º dia, 7 vezes, até que os sacerdotes tocassem a buzina. E quando os sacerdotes tocassem a buzina, o povo gritaria alto e os muros cederiam. E tudo isso foi feito, e os muros cederam. Por quê? A presença de Deus estava sobre a vida de Josué. Quando a presença de Deus está sobre a vida de um homem, de uma mulher, ele é capaz de fazer coisas que o mundo inteiro duvida, mas faz, porque o poder de Deus é maior que tudo nessa terra. O Senhor é o Criador do universo. E Josué começa então a vencer batalhas, derrubar inimigos, lançar por terra todos os desafios que vinham contra ele, porque ele tinha uma missão: fazer o povo entrar na terra da promessa. E num dado momento ele é enganado pelos gibeonitas, e ele é obrigado a entrar numa guerra que não era guerra de Israel, por conta de um engano, por conta de uma aliança com os gibeonitas. E quando a batalha estava cerrada, estava dificultosa e começou a escurecer, Josué se levanta como um homem de Deus, poder de Deus, a graça de Deus, e ele diz: sol se detém e lua se detém em tal lugar, em Ajalon. E a lua e o sol se deteve até que aquela batalha fosse terminada. Tamanho o poder de Deus que estava sobre a vida de Josué. E agora ele consegue essas vitórias, consegue esse poder grandioso, consegue eliminar todos os seus inimigos. E de repente, esse homem de Deus chega na terra da promessa. O projeto de Deus na vida de Josué e na vida do povo estava se cumprindo, porque Deus não é homem para que minta. Deus cumpre a sua promessa. E agora Deus estava cumprindo a promessa na vida de Josué. Josué então começa a distribuir toda aquela terra com as tribos israelitas. O povo estava alegre, feliz. Finalmente nós vamos ter uma nação. Finalmente nós chegamos na terra prometida. Mas nos percalços da vida, nos caminhos, no andar daquele povo, Josué foi percebendo que eles estavam encantados com as nações pagãs, com os amorreus, com os jebuseus, com os cananeus, com seus costumes, com as suas culturas. Josué foi percebendo tudo isso. O tempo foi passando e Josué foi percebendo que o povo cada vez mais estava encucado com costumes pagãos. E Josué agora já está entrado em dias, já está envelhecido, mas ele toma uma decisão: reúna todo o povo, eu preciso falar algo com o povo. E aqui no livro de Josué, no capítulo 24, Josué começa a trazer a memória do povo, tudo que Deus havia feito para colocar eles na terra da promessa. Vocês viram o que Deus fez? Vocês viram o Jordão se abrir, as mulheres de Jericó cair por terra? Vocês viram os milagres? Mas eu percebo que há no meio de vós alguns que estão trazendo sobre
o povo uma cultura que não agrada a Deus. Mas eu quero fazer um comprometimento aqui hoje com vocês. Então ele lê essa palavra aqui, e no final do verso 15 ele diz assim: porém eu, Josué, e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo momentos em que a família precisa estar no altar de Deus. Existem muitas situações que vêm para desestruturar as famílias, trazer desavenças, trazer complicações, costumes pagãos que vão adentrando os lares, através das redes sociais, através da televisão, e de repente, as coisas que não tem nada a ver com o que um cristão deve ter em sua mente, começa a fazer parte do seu cotidiano. Foi isso que estava acontecendo com o povo hebreu. Sorrateiramente, eles começaram a admirar os deuses dos amorreus, dos jebuseus, dos cananeus. Aquelas danças, aquele paganismo, aquela situação imoral foi se tornando comum no meio do povo hebreu. Mas Josué estava atento, como líder, cheio do Espírito Santo que era. Ele estava atento a todas aquelas mudanças que estavam acontecendo no meio da congregação de Israel. Então ele reúne o povo e ele chama o povo a mudar de direção. Irmãos, e quando ele lê esse texto, no versículo 16, o povo responde assim: então respondeu o povo e diz: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O povo entendeu que eles deveriam seguir o seu líder. Quando Josué diz: eu e minha casa serviremos o Senhor, o povo entendeu: nós também precisamos servir ao Senhor. E hoje nós precisamos, assim como o povo de Israel, reafirmar diante de Deus o nosso compromisso de servir a Deus em espírito e verdade. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos reafirmar o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos na campanha Minha Família no Altar de Deus. Talvez você tenha passado ou tem passado por situações complicadas no meio da sua família. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você mudar essa história. A sua história vai ser mudada hoje, porque você vai reafirmar o seu compromisso de servir a Deus em espírito e verdade. Você vai buscar a presença de Deus. Você vai dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor. Porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, nos tem guiado, nos tem guardado, nos tem protegido. Nada pode ser mais importante na minha vida do que eu estar na presença de Deus, do que eu servir o Senhor. Josué entendeu isso, ele estava já longevo, e ele disse: como eu posso já partir para a glória sem antes avisar ao meu povo que eu e minha casa continuaremos servindo o Senhor, que eu e minha casa não vamos abandonar a lei do Senhor, que como o Senhor falou comigo lá no capítulo 1, para me meditar na tua lei dia e noite, eu vou continuar meditando na lei do Senhor até o último dia da minha vida. Eu não vou abandonar a presença de Deus. Eu vou continuar meditando na lei, eu vou continuar buscando a presença de Deus, eu vou continuar honrando o meu Deus. Foi isso que Josué fez diante da congregação. Isso trouxe um alento grandioso no meio do povo. Eles lançaram fora os seus deuses, os deuses dos amorreus, dos cananeus, dos jebuseus, e disseram: também nós, Josué, vamos servir a Deus em espírito e verdade na presença do Senhor. Irmãos, eu estou aqui hoje como
canal de Deus para convidar você para fazer uma escolha. Uma escolha. Você vai fazer uma escolha, e essa escolha vai mudar a sua história para sempre. Assim como Josué fez uma escolha, e aquela escolha trouxe bênçãos para aquela geração, a escolha que você vai fazer hoje vai trazer bênçãos para a sua geração, vai trazer bênção para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, porque o nosso Deus é Deus de poder e de graça, e Ele visita as nossas gerações, abençoando, alargando fronteiras, alegrando os corações, transformando vida, renovando o nosso compromisso diante do Senhor. Eu quero te fazer um convite nesta noite, para que você se coloque de pé comigo e reafirme diante do Senhor um compromisso de servir a Deus em espírito e em verdade. A campanha é Minha Família no Altar de Deus. A nossa família é algo extremamente importante, porque através da família Deus trouxe proteção, Deus trouxe amor, Deus trouxe alegria, Deus trouxe encorajamento e Deus trouxe ensinamento. Tudo isso foi feito através da família. E o principal alvo hoje do inimigo é destruir a família, é desestruturar a sua fé. Alguém vai dizer, mas eu estou aqui na casa do Senhor, mas o meu filho não está servindo a Deus. A esposa, eu estou na casa do Senhor, mas meu marido não está servindo a Deus. O marido está aqui, mas a esposa não está servindo a Deus. Mas você vai ser o canal de Deus para ele voltar para a casa do Senhor. Deus vai mudar a história hoje. Deus vai trazer o seu marido de volta, vai trazer a sua esposa de volta, seu filho de volta. Porque nós estamos na campanha Minha Família no Altar de Deus, justamente para mudar essa história. O inimigo não vai ter mais poder sobre a sua família. O inimigo não vai ter mais poder sobre a sua casa, porque a sua casa será consagrada ao Senhor. A sua casa será casa de oração. A sua casa será casa de bênção, de poder de Deus, da glória de Deus. A sua casa será um lugar que você vai entrar e vai sentir alegria no seu coração. Muitas famílias já nem conversam um com o outro mais, não tem tempo, não se senta mais à mesa, não tem tempo para conversar filho com pai, irmão com irmão, mãe com filho, marido e esposa. Tudo isso é algo que o inimigo tem plantado no meio das famílias. Mas nós, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus ama a família, Deus se alegra da família, Deus tem um amor especial pela família. Por isso que as famílias são tão atacadas pelo inimigo, porque o inimigo sabe que quando ele entra numa família, ele traz angústia, sofrimento, tristeza, dor, e ao mesmo tempo ele está afrontando Deus, afrontando o Senhor. Mas há um motivo para nós rejeitarmos isso. Nós não vamos aceitar isso. Hoje é um dia que você vai rejeitar isso, através do seu compromisso de reafirmar diante do Senhor que a sua casa servirá a Deus. Quem quer fazer esse compromisso e quer vir aqui à frente para reafirmar, venha, que nós vamos estar orando a Deus, encerrando essa mensagem, para que Deus comece a trabalhar na sua família. Não tenha medo de vir não, irmão. Você vai ser muito abençoado de fazer esse compromisso com Deus. Você vai sentir o poder de Deus, a graça de Deus, a alegria no seu coração. Se você está enfrentando algum problema familiar, venha aqui hoje colocar sua família no altar de Deus. Mesmo que seu filho não esteja aqui, mesmo que a sua esposa não esteja aqui, seu marido não esteja, mas você vai mudar essa situação. O povo hebreu só foi abençoado porque seguiu Josué. Deus estava com Josué. E a sua família vai ser abençoada porque
Você vai fazer um compromisso com Deus hoje, e Deus vai honrar esse compromisso. Deus vai honrar esse compromisso, porque o nosso Deus é Deus de poder, é Deus de graça. Eu gostaria até de convidar a equipe de louvor. Se eles pudessem cantar aquela música, Eu e Minha Casa Serviremos no Senhor, de André Valadão. A equipe de louvor está chegando. Enquanto os irmãos vão chegando à frente, eles vão estar o nosso tempo dá ainda. Vai ter um louvor aqui, e nós vamos, no final desse louvor, estar orando pela sua família, pela sua casa, e Deus vai estar mudando a história no seu lar, na sua casa, porque assim como Ele foi com Josué, Ele será com você nesta noite. Assim como Ele trouxe alegria, Ele vai trazer para você nesta noite. Irmãos, é possível essa música? Tá bom, pode ser. Aleluia, glória a Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Fecha teus olhos, sinta a presença de Deus através desse louvor. Minha casa será um pedaço do céu. Aleluia, glória a Deus. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Glória a Deus. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre, como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Peça para o Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de alegria. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estenda suas mãos aqui para frente. Vamos estar fazendo essa oração, e Deus vai estar confirmando este compromisso que esses irmãos estão fazendo diante do altar de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu coloco diante do Senhor cada irmão, cada irmã que está aqui à frente. Neste momento eles estão fazendo como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a mão do Deus vivo e poderoso seja sobre eles, que o Senhor possa trazer estruturamento na vida da família deles, bênção. Que o Senhor possa trazer o marido desviado de volta, a esposa desviada de volta. Que o Senhor possa trazer união conjugal. Que o Senhor possa trazer o filho que está fora dos caminhos do Senhor à presença de Deus. Que o Senhor possa abençoar as finanças dessas famílias, Pai. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa libertar das drogas, libertar das dores, dos sofrimentos, da doença, porque o nosso Deus se alegra de um lar alegre, de um lar poderoso, cheio da presença de Deus, de um lar que tem a graça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. E que este lar, Senhor, a partir de hoje, seja transformado, renovado. Que esta pessoa sinta a alegria de estar na tua casa, de estar no teu lar, de estar com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos. Que o Senhor mude a história
e dê a eles a vitória. Assim nós oramos ao Pai, crendo na vitória, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.